Ele já está duro e pronto, disse meu vizinho de 60 anos. Eu tinha acabado de fazer 18. Aquele calor subiu pelo meu corpo instantaneamente. Minhas mãos começaram a suar, meu coração disparou. Ele me olhava com expectativa, um sorriso maroto no canto da boca. E eu não sabia onde enfiar a cara. Aquele elogio tão direto, tão vigoroso, me deixou completamente desestabilizada. Era como se um choque percorresse cada terminação nervosa, me incendiando por dentro. Senti um arrepio intenso, daqueles que começam na nuca e descem até os dedos dos pés. E aquilo era só o começo. O que ele me pediu para fazer depois? Ah, isso me deixou de pernas bambas. Literalmente. Vocês não vão acreditar. Juro, foi uma das experiências mais intensas da minha vida. Daquelas que te marcam para sempre, sabe? Que te fazem questionar tudo o que você achava que sabia. Você já sentiu seu corpo inteiro vibrar de ansiedade e excitação ao mesmo tempo? Aquela sensação de que algo grande, algo transformador, está prestes a acontecer? Pois é. Era exatamente assim que eu me sentia. Deixa o like se você já sentiu esse tipo de calor. Preciso contar o que ele fez em seguida. Vocês precisam entender o que me levou. Aquela situação. Cresci numa fazenda no interior de Minas Gerais. Uma vida simples, pé no chão, sem muita sofisticação. Acordar com o canto do galo, ajudar minha mãe na cozinha, cuidar da horta. Era uma rotina tranquila, mas também cheia de desafios. Meu pai sempre dizia: "Filha, a vida no campo é dura, mas te ensina a ser forte." E ele tinha razão. Aprendi desde cedo a lidar com as adversidades, a me virar sozinha, a encarar de frente qualquer obstáculo. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para aquele dia. Eu era jovem, cheia de sonhos, com a vida inteira pela frente. E ali estava eu, cara a cara com o meu vizinho, seu Zé, um homem conhecido por sua experiência e sabedoria, esperando ansiosamente pela minha resposta. Ele tinha me pedido algo inusitado, digamos assim. Algo que testaria todos os meus limites, toda a minha coragem. E eu não fazia ideia do que fazer. A festa de 18 anos, um marco na vida de qualquer menina. A minha foi simples, no quintal de casa, com bolo de chocolate feito pela minha mãe, salgadinhos e refrigerante. Os amigos mais próximos, a família reunida, aquele clima gostoso de celebração. Vesti um vestido leve, florido, que realçava minhas curvas recém-desabrochadas. Me sentia radiante, a pele vibrante, o coração pulsando com a alegria da juventude. Dançava, ria, sentia a vida pulsar em cada célula do meu corpo. Mas no meio daquela euforia, meus olhos cruzaram com os dele. Seu Antônio, meu vizinho de 60 anos, um homem solitário desde que sua esposa falecera há alguns anos. Ele observava a festa de longe, apoiado na cerca de sua propriedade, um olhar melancólico em seu rosto enrugado. Seu Antônio sempre foi um homem reservado, de poucas palavras, quase um enigma para todos na pequena comunidade rural onde vivíamos. Eu o via cuidando de sua horta com dedicação, as mãos calejadas acariciando a terra com carinho, como se buscasse algum consolo naquela rotina. Silenciosa. E naquele momento, enquanto eu celebrava a minha entrada na vida adulta, rodeada de amigos e familiares, senti uma pontada de compaixão por aquele homem solitário, que parecia tão distante da alegria que me envolvia. Aquele contraste entre a minha vibração juvenil e a sua melancolia silenciosa me tocou de uma forma estranha, despertando em mim uma curiosidade, uma vontade de entender o que se passava por trás daquele olhar distante. E foi então, no auge da minha festa de 18 anos, que seu Antônio se aproximou de mim, com um sorriso tímido e um pedido inusitado que mudaria tudo. O pedido inusitado e a minha confusão. A música alta, o burburinho das conversas, o cheiro de churrasco, tudo desapareceu quando seu Antônio se aproximou. Ele me chamou de canto, um pouco afastado da animação da festa. Seu rosto estava sério, diferente do sorriso melancólico que eu havia visto de longe. Senti um frio na barriga, uma apreensão estranha, como se algo importante estivesse prestes a acontecer. "Preciso da sua ajuda, menina", ele disse, a voz rouca, quase um sussurro. "Tenho algo duro e pronto. Precisa ser levantado." Minhas bochechas queimaram. Duro? Pronto? Levantado? As palavras dele, tão diretas, tão robustas, me pegaram de surpresa. Meu coração disparou. Um turbilhão de pensamentos confusos passou pela minha cabeça. O que ele queria dizer com aquilo? Qual era o verdadeiro significado daquelas palavras? Olhei para seu Antônio, tentando decifrar o seu olhar.
Ele parecia nervoso, as mãos calejadas se esfregando uma na outra, como se estivesse ansioso pela minha resposta. E eu, bem, eu não sabia o que dizer. Meu corpo inteiro formigava. Uma mistura de curiosidade e apreensão me dominava. Levantado como? Perguntei, a voz trêmula, quase inaudível. Seu Antônio respirou fundo, como se estivesse se preparando para revelar um grande segredo. É a bandeirola da festa, ele disse, gaguejando um pouco. Caiu lá no fundo do quintal, perto do pé de manga, e ela é bem dura, difícil de levantar sozinho. Bandeirola? Pé de manga? Aquilo não fazia o menor sentido. A forma como ele tinha falado, o tom de voz, as palavras que ele usou, tudo parecia indicar algo diferente, algo mais intenso. Você já sentiu essa sensação? De que as palavras ditas não correspondem à verdadeira intenção por trás delas. De que há um subtexto, uma mensagem escondida, que você não consegue decifrar completamente? Pois é, era exatamente assim que eu me sentia. Confusa, intrigada e com uma pitada de excitação, preciso confessar. O que você faria no meu lugar? Deixa o like e me conta nos comentários se você já passou por uma situação parecida. Preciso compartilhar o que aconteceu depois. Vocês precisam entender a minha reação. Porque a história da bandeirola, bem, ela era apenas a ponta do iceberg. O que seu Antônio me pediu para fazer depois? Ah, isso sim foi de tirar o fôlego. Literalmente. E eu, aos 18 anos, ingênua e cheia de vida, me vi diante de um dilema que mudaria para sempre a minha perspectiva sobre o mundo. A vida no campo, como meu pai sempre dizia, era cheia de surpresas. Mas aquela superava todas as outras. O mistério do galpão e a ansiedade crescente. Ele me leva até seu galpão. O cheiro de madeira e terra úmida se mistura à minha crescente apreensão. A cada passo a insinuação paira no ar, me deixando sem fôlego. Aquele galpão antigo, testemunha silenciosa de gerações, guardava segredos e histórias que eu jamais poderia imaginar. As ferramentas penduradas nas paredes, os sacos de sementes empilhados no canto, o brilho fraco da lâmpada pendurada no teto, tudo. Contribuía para criar uma atmosfera densa, carregada de expectativa. Meu coração batia forte no peito, como um tambor anunciando a chegada de algo importante, algo transformador. Meus sentidos estavam à flor da pele, captando cada detalhe, cada nuance, cada vibração daquele ambiente rústico. O olhar de seu Antônio fixo em mim intensificava ainda mais a minha inquietação. Ele parecia ler meus pensamentos, decifrar minhas emoções, antecipar minhas reações. E eu, completamente entregue àquele momento, me sentia como uma tela em branco, pronta para receber as pinceladas do destino. O que ele faria comigo ali, naquele lugar isolado, longe dos olhares curiosos da festa? Aquele duro e pronto ecoava na minha mente, alimentando minhas fantasias, me levando a lugares desconhecidos, onde o prazer e o medo se misturavam em uma dança sensual e perigosa. Minhas pernas tremiam, minhas mãos suavam frio, minha respiração se tornava cada vez mais ofegante. A cada passo que eu dava em direção ao interior do galpão, aquele calor, aquela excitação, aumentava, me consumindo por dentro, me transformando em algo que eu ainda não conhecia, algo que eu ainda não entendia. Você já sentiu essa sensação? De estar à beira de um precipício, prestes a se jogar no desconhecido, sem saber o que te espera lá embaixo? Pois é, era exatamente assim que eu me sentia. E a cada segundo que passava, a expectativa se tornava mais intensa, mais sufocante, mais deliciosa. Dentro do galpão, vejo uma estrutura de madeira inacabada, uma futura casinha de brinquedo para sua neta. Ele já está duro e pronto, mas preciso de ajuda para levantar a viga principal, diz ele com um sorriso gentil. A viga, de madeira maciça, era realmente pesada. Grossa, comprida, exalava um aroma amadeirado que me embriagava. Seu Antônio, apesar da idade, tinha uma força impressionante. Ele a segurava com firmeza, os músculos dos braços tensos, enquanto eu me posicionava para ajudar. Precisa encaixar direitinho, menina. Ele instruiu, a voz rouca, próxima ao meu ouvido. Senti seu hálito quente na minha nuca. Um arrepio percorreu meu corpo. Minhas mãos, trêmulas, envolveram a viga. A textura áspera da madeira contra a minha pele macia, a proximidade dos nossos corpos, o calor que emanava dele, tudo contribuía para criar uma atmosfera carregada de sensualidade. Empurra com força, ele sussurrou, sua mão cobrindo a minha na viga. Senti a pressão dos seus dedos,
firmes e quentes, me guiando, me incentivando. Empurrei com toda a minha força, sentindo meus músculos se contraírem, meu corpo vibrar com o esforço. A viga, lentamente, começou a se encaixar. Isso, menina, devagarinho, ele murmurou, sua voz agora um sussurro rouco, quase um gemido. A cada movimento, a cada centímetro que a viga avançava, a tensão entre nós aumentava, palpável, sufocante. O suor escorria pela minha testa, misturando-se com o pó da madeira, criando uma película úmida e sensual na minha pele. E então, com um último empurrão, a viga se encaixou perfeitamente. Pronto! Ele exclamou com um sorriso de satisfação. Nos entreolhamos, nossos rostos próximos, nossas respirações ofegantes. Por um instante, o tempo pareceu parar. O silêncio do galpão, quebrado apenas pelo som das nossas respirações, era preenchido por uma energia estranha, uma conexão intensa que nos unia. E foi naquele momento, enquanto admirávamos a viga firmemente encaixada, que seu Antônio começou a falar. Não sobre a casinha, não sobre a festa, mas sobre a vida. Ele me contou sobre sua infância no campo, sobre as dificuldades que enfrentou, sobre a perda da esposa, sobre a solidão que o acompanhava nos últimos anos. Suas palavras, carregadas de emoção, me tocaram profundamente. Eu, que o via como um homem reservado e misterioso, descobri ali, naquele galpão empoeirado, um ser humano sensível, fragilizado pela vida em busca de conexão, de afeto. Compartilhei com ele minhas próprias angústias, meus medos, minhas incertezas sobre o futuro. E ele, com a sabedoria dos seus 60 anos, me ouviu com paciência, me aconselhou com carinho, me fez enxergar a vida sob uma nova perspectiva. Entre marteladas e risos, construímos não apenas a casinha de brinquedo, mas também uma ponte entre gerações, um laço de amizade e respeito que transcendia a diferença de idade, as expectativas sociais, os preconceitos. E ali, naquele momento de intimidade e compartilhamento, eu entendi o verdadeiro significado das palavras de seu Antônio. Duro e pronto, não se referia à viga, mas à sua história de vida, à sua resiliência, à sua capacidade de se reerguer após as adversidades. E eu, ao ajudá-lo a levantar aquela viga, não apenas contribuí para a construção da casinha, mas também para a reconstrução da sua alma, para o renascimento da sua esperança. Me senti aliviada, tocada pela sua história e grata pela oportunidade de ter compartilhado aquele momento único com ele. A vida, como meu pai sempre dizia, era cheia de surpresas. E aquela, sem dúvida, foi uma das mais belas e inesperadas que eu já vivi. A lição de vida do meu avô. Lembro das palavras do meu avô. Nem tudo é o que parece. A beleza está nos detalhes e a bondade, nas ações mais simples. Seu Antônio, meu vizinho, me ensinou isso na prática. Ele não era apenas um homem de 60 anos com um pedido inusitado. Era um avô amoroso construindo um sonho para sua neta. Um vizinho solitário buscando conexão. Um ser humano compartilhando sua história e sabedoria. A viga, o galpão, a casinha, tudo se tornou símbolo de algo maior. A força da união, a importância da empatia, a beleza dos laços que criamos ao longo da vida. Aquele dia, que começou com uma frase de duplo sentido e uma pitada de malícia, terminou com uma lição valiosa sobre a vida, sobre as pessoas, sobre mim mesma. Descobri que a verdadeira força não está apenas em levantar vigas pesadas, mas em erguer a alma de alguém com um gesto de carinho, uma palavra de apoio, uma demonstração de afeto. E que a beleza, muitas vezes, se esconde nos lugares mais improváveis, nas entrelinhas das palavras, nos detalhes que passam despercebidos aos olhos distraídos. A vida no campo, como meu pai sempre dizia, te ensina a ser forte. Mas seu Antônio me ensinou algo ainda mais importante: a ser humana, a enxergar além das aparências, a valorizar a essência, a encontrar a beleza na simplicidade. E essa, meus amigos, é a lição que levo comigo para sempre. Deixem o like se essa história tocou o seu coração. Compartilhem nos comentários suas próprias experiências de superação e aprendizado. E lembrem-se, a verdadeira força está em construir pontes, não muros. O poder da inocência e da boa vontade. A casinha, agora de pé com a viga principal firmemente encaixada, simboliza mais do que um brinquedo. Representa a superação da solidão de seu Antônio, a força da união entre gerações e a pureza de um gesto de carinho. Aquele pequeno espaço, construído com madeira rústica e muita dedicação, se transformou em um refúgio, um lugar onde os sonhos da neta de seu Antônio poderiam ganhar vida, onde a imaginação voaria livre, sem limites. A casinha, antes apenas um projeto inacabado, agora completa,
representava a esperança de um futuro melhor, a promessa de momentos mágicos e inesquecíveis. E eu, ao participar daquela construção, senti que também havia construído algo dentro de mim. Uma nova compreensão da vida, uma nova perspectiva sobre as relações humanas, uma nova forma de enxergar o mundo. Aquele dia, que começou com um pedido inusitado e uma pitada de malícia, terminou com uma lição valiosa sobre a importância da empatia, da compaixão e da solidariedade. Aprendi que a verdadeira força não está apenas em levantar vigas pesadas, mas em erguer a alma de alguém com um gesto de carinho, um sorriso sincero, uma palavra de apoio. E que a beleza, muitas vezes, se esconde nos lugares mais improváveis, nas entrelinhas das palavras, nos detalhes que passam despercebidos aos olhos distraídos. A casinha de brinquedo, erguida no quintal de seu Antônio, se tornou um símbolo da minha própria jornada de amadurecimento. Um lembrete constante de que a vida é feita de encontros, de conexões, de momentos que nos transformam para sempre. E que a verdadeira felicidade não está em receber, mas em dar, em compartilhar, em construir algo que transcende a nossa própria existência. A inocência do gesto, a boa vontade de ajudar, a pureza da intenção, tudo isso se materializou naquela casinha de madeira, que agora se erguia imponente, como um farol a iluminar o caminho da minha juventude. A neta de seu Antônio chega e seus olhos brilham ao ver a casinha. Uma menininha de cabelos cacheados, com um vestido rodado e um sorriso que iluminava todo o quintal. Ela corre em direção à casinha, os bracinhos abertos, como se quisesse abraçar aquele pequeno mundo de madeira. "Vovô, que linda!" ela exclama, a voz doce e encantada. Seu Antônio a pega no colo, com um sorriso orgulhoso, e a coloca dentro da casinha. A menina explora cada cantinho, toca nas paredes, abre e fecha a portinha, como se estivesse descobrindo um tesouro. Ver a alegria daquela criança, a felicidade estampada em seu rosto, me encheu de uma gratidão imensa. Senti que havia participado de algo especial, algo mágico. Ajudar seu Antônio a construir aquela casinha não foi apenas um gesto de gentileza, mas um ato de amor, de compaixão, de solidariedade. E a recompensa, ver a neta dele tão feliz, não tinha preço. Aquele momento, tão simples, tão puro, me fez refletir sobre o verdadeiro significado da vida. Sobre a importância de valorizar as pequenas coisas, os gestos de carinho, os momentos de conexão. A casinha de brinquedo, construída com madeira rústica e muita dedicação, se transformou em um símbolo de esperança, de alegria, de amor. E eu, ao testemunhar a felicidade daquela menina, senti que também havia ganhado um presente. Um presente que transcendia o material, que tocava a alma, que aquecia o coração. A gratidão que senti naquele momento era tão intensa, tão profunda, que me fez enxergar a vida sob uma nova perspectiva. Uma perspectiva onde a bondade, a generosidade e o amor ao próximo se tornavam os pilares de uma existência plena e significativa. Penso em como meus pensamentos iniciais foram distorcidos pela ambiguidade das palavras de seu Antônio. Duro, pronto, levantar, palavras que, ditas daquela forma, em meio àquela atmosfera de festa e juventude, despertaram em mim uma série de fantasias, de expectativas, de interpretações equivocadas. A minha mente, influenciada pela energia da festa, pela excitação dos meus 18 anos, criou uma narrativa que não correspondia à realidade. Imaginei situações que não existiam, senti emoções que não faziam sentido, me deixei levar por uma interpretação distorcida da realidade. E como é fácil julgar pelas aparências, não é mesmo? Como é fácil se deixar levar pelas primeiras impressões, pelas palavras soltas, pelos gestos ambíguos. Quantas vezes, ao longo da vida, criamos narrativas fantasiosas sobre as pessoas, baseadas em informações incompletas, em preconceitos, em julgamentos precipitados? Quantas vezes deixamos de enxergar a verdadeira essência do outro, a sua história, as suas motivações, por estarmos presos às nossas próprias projeções, às nossas próprias fantasias? A experiência com seu Antônio me ensinou uma lição valiosa: a importância de olhar além das aparências, de buscar a verdade por trás das palavras, de entender o contexto, as circunstâncias. A verdadeira força não está em julgar, mas em compreender. Não está em condenar, mas em acolher. Não está em criar narrativas fantasiosas, mas em buscar a verdade. E a verdade, no caso de seu Antônio, era muito mais simples, muito mais bonita, muito mais inspiradora do que eu jamais poderia imaginar. Ele não era um homem de 60 anos com segundas intenções, mas um avô amoroso que queria construir uma casinha de brinquedo para sua neta. E eu, ao invés de julgá-lo,
Tive a oportunidade de ajudá-lo, de aprender com ele, de me conectar com ele de uma forma profunda e significativa. E essa, meus amigos, é a verdadeira força. A força de enxergar além das aparências, de se conectar com a essência do outro, de construir pontes de amor e compreensão em um mundo tão cheio de muros e preconceitos. Aquele dia começou com uma insinuação e terminou com uma linda lição de vida. Ganhei um novo amigo e a certeza de que a bondade sempre prevalece. E você, já se deixou levar por um pensamento apressado? Compartilhe sua história nos comentários. A vida, como meu pai sempre dizia, é uma caixinha de surpresas. E essa com certeza foi uma das maiores que já me deparei. Começou com um calor, uma excitação, um frio na barriga e terminou com um sorriso no rosto, uma lágrima de emoção e um abraço apertado. Aquele duro e pronto que tanto me instigou, que me fez imaginar mil coisas, que me deixou sem fôlego, acabou se revelando a mais pura demonstração de amor de um avô para sua neta. E eu, que me julgava tão esperta, tão madura aos meus 18 anos, aprendi uma lição que jamais esquecerei. A de nunca julgar pelas aparências, a de sempre buscar a verdade por trás das palavras, a de nunca subestimar o poder da inocência. A casinha de brinquedo, construída com madeira rústica e muito amor, se tornou um símbolo dessa jornada, um lembrete constante da importância da empatia, da compaixão e da solidariedade. E a alegria daquela menininha de cabelos cacheados, ao ver seu sonho realizado, foi o maior presente que eu poderia receber. Uma recompensa que não se compra, que não se troca, que se guarda para sempre no coração. A vida no campo me ensinou a ser forte, mas seu Antônio me ensinou a ser humana, a enxergar o mundo com os olhos da alma, a valorizar a essência das pessoas, a encontrar a beleza na simplicidade. E essa, meus amigos, é a lição que levo para a vida. A verdadeira força está em construir pontes, não muros. Em estender a mão, em oferecer ajuda, em compartilhar sorrisos e abraços. Deixem um like se essa história tocou o coração de vocês. Compartilhem nos comentários as suas próprias experiências, as suas lições de vida, os seus momentos de superação. E lembrem-se sempre, a vida é muito curta para ser levada a sério demais. Vamos sorrir, vamos amar, vamos construir casinhas de brinquedo e pontes de afeto. Porque a verdadeira felicidade está nos pequenos gestos, nas palavras sinceras, nos abraços apertados. E na certeza de que no final das contas tudo acaba bem.